Quando o homem mais poderoso da cidade ficou preso no topo de uma torre de vidro, ninguém ousou subir, nem os seguranças, nem os engenheiros, nem os executivos, mas uma garota pobre subiu. Essa não é só uma história de resgate. É sobre coragem silenciosa, empatia, saúde emocional e como o amor pode nascer nos momentos mais improváveis. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá. O prédio da Lee Group acordava antes do sol. Às 6 da manhã, as luzes da torre já estavam acesas, refletindo no vidro como se o edifício jamais dormisse. Para alguns, aquilo era sinal de poder. Para outros, apenas mais um dia começando cedo demais. No último andar, Lee Ji-hoon estava de pé diante da parede de vidro, impecável em um terno escuro que parecia nunca amarrotar. A cidade abaixo parecia pequena, distante, controlável. Ele gostava daquela sensação. Do alto, tudo parecia organizado, silencioso, previsível. O relatório das filiais internacionais precisa estar pronto antes das 8, disse ele, sem se virar. A secretária assentiu rapidamente, mesmo sabendo que ele provavelmente já esperava aquilo. Lee Ji-hoon não levantava a voz. Não precisava. Sua presença fazia o trabalho. Aos 35 anos, era conhecido como um CEO brilhante, frio, eficiente. Um homem que transformava decisões difíceis em números simples. Um homem que nunca errava. Pelo menos aos olhos do mundo. Mas havia algo que ele jamais colocaria em relatório algum. Ele odiava espaços fechados. O elevador que o levava até ali havia parado por alguns segundos a mais naquela manhã, e isso foi o suficiente para seu peito apertar. Ele respirou fundo, disfarçando. Controle, sempre controle. Lá embaixo, muitos andares abaixo, Nari também já estava trabalhando. Ela empurrava um carrinho de limpeza pelos corredores do subsolo, usando fones de ouvido velhos, um lado funcionando melhor que o outro. Cantava baixinho, desafinada, mas feliz. Seu uniforme era simples, um pouco largo demais, herdado de alguém que já havia saído. Se eu ganhar na loteria, nunca mais limpo o banheiro de executivo, murmurou, esfregando o chão com força exagerada. Nari tinha 24 anos e uma habilidade curiosa, ver coisas que ninguém notava. Sabia quais escadas rangiam, quais portas emperravam, quais corredores ficavam vazios depois das 7. Conhecia o prédio como quem conhece uma casa antiga, não pela planta, mas pelos sons. Enquanto limpava, observava pessoas passarem apressadas, sempre olhando para frente, sempre ocupadas demais para enxergar alguém como ela. Bom dia, disse, educada para um gerente que passou. Ele não respondeu, nem percebeu, Nari deu de ombros. Educação é opcional para quem usa gravata, comentou sozinha, arrancando um sorriso de si mesma. Ela não odiava o trabalho. Odiava a invisibilidade. No mesmo instante, lá no alto, Lee Ji-hoon se sentava à mesa de reunião. Telas acendiam, gráficos surgiam. Pessoas falavam números. Ele respondia com decisões rápidas, precisas. Se não é eficiente, descartem, disse sem emoção. E ninguém questionou. O mundo dele era feito de escolhas grandes, silenciosas e solitárias. O mundo dela, de pequenas batalhas diárias, barulhentas e ignoradas. Em um momento raro, Ji-hoon se levantou para buscar café sozinho. Caminhou até a máquina automática no corredor lateral, um caminho que quase ninguém usava. Enquanto esperava o copo encher, ouviu passos atrás de si. Nari apareceu empurrando o carrinho, quase batendo nele por distração. — Ai! Desculpa, senhor! Disse rapidamente, curvando-se por reflexo. Ji-hoon a olhou por um segundo a mais do que costumava olhar funcionários. — Não, tudo bem, respondeu curto. Ela notou algo estranho. Ele segurava o copo com força demais. Café forte ajuda a acordar, mas não ajuda quando o dia já começou mal, comentou sem pensar. O silêncio caiu como um erro. Nari arregalou os olhos. — Quero dizer, bom dia,
corrigiu puxando o carrinho para trás. Ji-hoon ficou parado. Não estava acostumado a comentários, muito menos a comentários honestos. Bom dia, respondeu finalmente. Ela saiu apressada, o coração acelerado, murmurando: fala demais, Nari, fala demais. Ele ficou ali, olhando o corredor vazio, sentindo algo estranho. Não medo, não raiva, apenas uma sensação incômoda de ter sido visto. Minutos depois, os dois seguiram seus caminhos opostos. Ela desceu mais um lance de escadas, cantarolando de novo. Ele voltou para a sala de reuniões, fechando a expressão. Nenhum dos dois sabia ainda. Mas aquela torre, que separava tanto os seus mundos em poucas horas, os prenderia no mesmo destino. Às 10 horas em ponto, a torre da Lee Group parecia funcionar como um organismo perfeito. Elevadores subiam e desciam em silêncio absoluto. As telas exibiam números verdes. O ar-condicionado mantinha a mesma temperatura precisa em todos os andares. Nada saía do controle. Pelo menos era isso que todos acreditavam. Iniciaremos o teste do sistema de segurança em 5 minutos, anunciou um engenheiro, do outro lado da mesa de reuniões. Lee Ji-hoon assentiu, sem levantar os olhos do tablet. Façam sem interromper o fluxo. Não quero atrasos. Era apenas mais um teste. Apenas mais um procedimento invisível, desses que garantem que tudo continue funcionando, até o dia em que algo dá errado. No subsolo, Nari empurrava o carrinho em direção à escada de emergência do bloco C. Aquela área ficava sempre estranhamente vazia. Ela gostava disso. Escada velha, mas confiável, murmurou, dando 2 pulinhos nos degraus como quem testa um amigo antigo. Ela não sabia explicar, mas sempre preferia escadas do que elevadores. Escadas não prendiam. Escadas obedeciam ao corpo. Lá em cima, no último andar, Lee Ji-hoon se levantou novamente. O ar parecia mais pesado que o normal. Ele afrouxou discretamente a gravata. Sr. Lee, o senhor pode aguardar alguns minutos antes de sair? Pediu a secretária. É só até o fim do teste. Ele hesitou por meio segundo. Tudo bem. O relógio na parede marcou 10:17, e então o prédio respirou fundo. As luzes piscaram uma vez, 2. Um som grave ecoou pelas estruturas internas da torre, como um trovão preso dentro do concreto. O que foi isso? Alguém perguntou. Antes que qualquer resposta viesse, o sistema travou. As portas automáticas se fecharam. As telas ficaram pretas. O ar-condicionado desligou de uma vez, deixando um silêncio estranho, pesado demais. No último andar, Lee Ji-hoon sentiu o chão parecer menor. Relatem a situação, ordenou, tentando manter a voz firme. Nenhuma resposta. O rádio da sala chiou e morreu. O silêncio agora não era apenas técnico, era físico. O peito de Ji-hoon apertou. Não, não agora. Ele caminhou até a porta, tentou abri-la, travada. Isso é inaceitável, disse mais para si mesmo do que para os outros. O espaço parecia encolher. As paredes de vidro, antes tão bonitas, agora refletiam sua própria imagem. Rígida, tensa, presa. A memória veio sem pedir permissão. Metal, escuro, falta de ar. Ji-hoon encostou a mão na mesa, respirando curto. É só um prédio, murmurou. É só um prédio. Enquanto isso, em vários andares abaixo, vozes começaram a se sobrepor. O sistema caiu! Os elevadores pararam. É seguro. No subsolo, Nari ouviu o barulho antes de ver qualquer coisa. As luzes da escada piscaram, depois apagaram de vez, deixando apenas a iluminação de emergência, fraca e amarelada. Ei, isso não é normal, comentou, tirando um dos fones. O rádio do zelador começou a chiar desesperado. Atenção, atenção! Ninguém utilize as escadas do bloco A e B. Estamos aguardando liberação técnica. Nari franziu a testa. E o bloco C? Perguntou, mas ninguém respondeu. Ela olhou para cima, seguindo o desenho da escada que parecia não ter fim. No topo da torre, Lee Ji-hoon agora estava sentado no chão. O ar parecia não entrar direito. Suas mãos tremiam. Respira,
Tentou dizer para si mesmo, mas a palavra ficou presa na garganta. Ele apertou o botão do telefone interno mais uma vez. Nada. Do outro lado do prédio, executivos discutiam protocolos, engenheiros falavam em aguardar, seguranças falavam em risco. Precisamos de autorização. Não sabemos a estabilidade estrutural. É melhor esperar, esperar. A palavra ecoou cruelmente. Ji-hoon fechou os olhos com força. O mundo que ele sempre controlava agora o ignorava completamente. No subsolo, Nari apoiou o carrinho na parede. O rádio voltou a chiar. O CEO está preso no último andar. Ela congelou. Preso? Sozinho? Sim, e ninguém pode subir ainda. Nari olhou novamente para a escada do bloco C, antiga, estreita, esquecida. Ninguém pode, ou ninguém quer, murmurou. Lá em cima, Lee Ji-hoon levou a mão ao peito, tentando puxar o ar que insistia em faltar. E naquele exato momento, em lados opostos da mesma torre, o medo dele encontrou a decisão dela. Sem que nenhum dos dois soubesse, o incidente que paralisava o prédio acabava de colocar o destino deles em movimento. O silêncio no último andar já não era apenas ausência de som, era peso. Lee Ji-hoon estava encostado na parede de vidro, os joelhos dobrados, a testa apoiada no frio do material. O prédio parecia vivo demais. Cada estalo distante soava como ameaça. Cada segundo sem resposta aumentava o aperto em seu peito. Expirar devagar, mas o ar parecia curto, como se alguém o estivesse racionando. Sua mente, tão treinada para decisões rápidas, começou a falhar. O elevador, o acidente anos atrás, a escuridão fechando. Ele apertou os olhos, a respiração descompassada. Não, murmurou. Não aqui. O homem que comandava milhares de pessoas agora lutava para comandar o próprio corpo. Do lado de fora da sala, ninguém entrava. Ninguém falava com ele. Os protocolos diziam para aguardar. A lógica dizia que era temporário, mas o medo não entende lógica. No subsolo, Nari estava parada diante da escada do bloco C, como quem encara um velho conhecido que pede ajuda. O rádio do zelador ainda chiava. A engenharia não liberou acesso vertical, repetindo, ninguém sobe. Nari suspirou. Claro! Disse, olhando para os próprios tênis gastos. Sempre ninguém. Ela não era engenheira, nem segurança, nem heroína. Era só alguém que conhecia aquela escada melhor do que qualquer planta técnica. Nari! Chamou uma colega aflita. Você ouviu? O CEO está preso lá em cima. Ouvi. Dizem que ele não está bem, que está passando mal. Nari engoliu seco. Ela se lembrava do homem da manhã. Do copo de café apertado demais. Do olhar controlado, mas cansado. E ninguém vai? Perguntou, já sabendo a resposta. A colega balançou a cabeça. Disseram que é perigoso, que é melhor esperar autorização. Esperar. Nari riu sem humor. Se todo mundo esperar, ele vai ficar sozinho. Ela voltou o olhar para a escada. A iluminação de emergência desenhava sombras longas nos degraus. Não era convidativa. Nunca foi. Eu já subi pior, murmurou. No topo da torre, Lee Ji-hoon deslizou lentamente até o chão. Sentou-se, abraçando os joelhos, por um instante que ele odiava admitir. Seu telefone vibrou uma vez, sinal fraco, um canal de emergência. Alô? Disse a voz rouca, estática. Depois uma voz feminina, nervosa, mais clara. Senhor Lee, o senhor me ouve? Ele fechou os olhos como se aquele som fosse uma âncora. Ouço. Aqui é Nari, do prédio. Eu tô no bloco C. Ele não se lembrava do nome, mas se lembrava do tom. Nari, repetiu, como se fosse importante fixar aquilo. O que está acontecendo? Ela respirou fundo antes de responder. A torre travou. Os protocolos estão travados também. Mas eu conheço uma escada que ainda responde. A senhora não deveria subir, disse ele automaticamente. É perigoso. Eu sei. Ela olhou para os próprios pés. Mas o senhor também não deveria ficar sozinho aí em cima. Do outro lado da linha, Ji-hoon sentiu algo diferente do medo. Algo parecido com alívio.
Nari, começou, mas a voz falhou. Eu não lido bem com lugares fechados. A confissão escapou antes que ele pudesse impedir. Houve um segundo de silêncio. Depois a voz dela voltou, mais firme. Então vamos fazer assim, disse. O senhor respira comigo e eu subo. O quê? Eu conto. O senhor acompanha. Se ficar ruim, o senhor fala. Se eu cansar, eu reclamo. A gente faz isso juntos. Ele quase riu. Quase. A senhora é sempre assim? Perguntou, tentando manter algum controle. Só quando ninguém mais faz nada, respondeu ela. Nari desligou o rádio, largou o carrinho e segurou o corrimão da escada do bloco C. O metal estava frio, sólido. Começando agora, disse no comunicador. Inspira, 1, 2, 3, solta devagar. No último andar, Lee Ji-hoon fechou os olhos. E pela primeira vez, desde que tudo parava, ele não estava completamente sozinho. Enquanto ela dava o primeiro passo para cima e ele dava o primeiro passo para dentro de si, a torre observava em silêncio. A crise dele tinha encontrado a escolha dela, e nada, absolutamente nada, seria igual depois daquela decisão. A escada do bloco C nunca foi feita para ser heróica. Os degraus eram estreitos, o corrimão frio, e a luz de emergência lançava sombras longas que se esticavam pelas paredes como se quisessem puxar Nari de volta. O ar era mais quente ali, denso, com cheiro de poeira antiga e metal. Primeiro lance concluído, disse ela, um pouco ofegante, ajustando o comunicador preso ao uniforme. Se eu parar de falar, não é porque desisti, é porque estou xingando mentalmente essa escada. Do outro lado, no topo da torre, Lee Ji-hoon soltou um sopro que quase virou riso. Entendido. Ele estava sentado no chão, encostado na parede, as pernas dobradas. Seguia a voz dela como se fosse um fio invisível. Vamos de novo, disse Nari. Inspira comigo. 1, 2, 3. Ele inspirou. Segura um pouquinho. Segurou. Agora solta devagar, como se estivesse apagando uma vela cara demais para soprar forte. Ji-hoon obedeceu. A pressão no peito diminuiu um pouco. A senhora já fez isso antes? Perguntou. Comigo mesma, respondeu ela, subindo mais alguns degraus. Quando tudo aperta e não tem ninguém para ajudar. Ela parou por um instante, apoiando as mãos nos joelhos. O senhor está bem agora? Melhor, admitiu. Ainda com medo, mas respirando. Ótimo. Medo respirando não manda em ninguém. Ele repetiu mentalmente aquela frase. A escada rangia a cada passo, como se comentasse a ousadia dela. Nari subia sem pressa excessiva, mas sem hesitar. Conhecia o ritmo do próprio corpo, sabia até onde podia ir. Quantos andares faltam? Ele perguntou. Ela fez um cálculo rápido. Muitos o suficiente para eu reclamar depois. Poucos o bastante para não desistir agora. Ele sorriu de verdade, algo raro. A senhora não me conhece, disse ele. Não sabe quem eu sou. Sei que o senhor está preso, respondeu ela. Isso já diz bastante. A resposta o atingiu de um jeito inesperado. As pessoas costumam me ver como alguém que sempre tem saída, comentou ele após alguns segundos. E hoje não tem, disse ela. Hoje o senhor só tem escada. Nari passou por uma porta corta-fogo, empurrando-a com o ombro. Terceiro lance. Se essa escada acabar, eu improviso, mas prefiro que não acabe. Prefiro também, respondeu ele, a voz mais estável. O suor escorria pela testa dela. As pernas começavam a pesar, mas Nari continuava falando. Falava para ele. Falava para si. O senhor sempre trabalha assim, no alto? Sempre, respondeu. Gosto de ver tudo de cima. Deve ser solitário. A palavra caiu sem intenção. Ji-hoon engoliu seco. É, disse após uma pausa, mas eu me convenci de que era necessário. Talvez seja, disse ela, mas não o tempo todo. Ela parou mais uma vez, respirando fundo. Senhor Lee, ele se surpreendeu ao ouvir o próprio nome. Sim, quando isso acabar, começou, hesitou. O senhor vai lembrar disso? Do quê? De que alguém subiu, disse ela simples. Não por obrigação, por escolha, Ji-hoon fechou os olhos. Vou lembrar, respondeu sem hesitar.
Ela sorriu, mesmo sem ele ver. Quarto lance. Minhas pernas estão protestando oficialmente. Se quiser parar... Não, interrompeu ela. Se eu parar muito, o medo alcança. E eu odeio quando ele chega antes de mim. Ele riu baixo. Um som que surpreendeu até a si mesmo. A senhora fala como se fosse especialista. Especialista em continuar, corrigiu. A escada parecia interminável agora. Mas algo tinha mudado. O peso não era mais só físico, era emocional. Cada degrau aproximava dois mundos que nunca deveriam se tocar. Nari, disse ele com cuidado. Obrigado. Ela demorou um segundo para responder. Ainda não cheguei, disse. Agradece depois. Mas mesmo assim, ela apertou o comunicador um pouco mais forte. No último lance, a porta para o andar superior surgiu à frente dela. A maçaneta estava ali, real, fria. Senhor Lee, disse a respiração acelerada. Eu cheguei. Do outro lado, Ji-hun sentiu algo se soltar dentro de si. Estou aqui, respondeu. E naquele instante, antes mesmo de se verem, antes de qualquer palavra dita cara a cara, os dois já sabiam. A última escada não era apenas de concreto. Era o caminho que os levava um ao outro. A porta abriu com um rangido baixo, quase respeitoso. Nari empurrou devagar, como se não quisesse assustar o espaço depois de tudo o que ele havia guardado. O último andar estava mais escuro do que ela imaginava. As luzes de emergência criavam manchas douradas no chão de vidro, refletindo sombras longas. Senhor Lee? Chamou, dando 2 passos para dentro. Ele estava sentado perto da parede. O paletó largado ao lado, a gravata frouxa, as mangas da camisa arregaçadas. Não parecia o homem das capas de revista. Parecia cansado, humano. Quando ele levantou o olhar e a viu, demorou 1 segundo a entender. Você, disse, ficando de pé com cuidado. É você, Nari piscou. Ué, esperava quem? Um bombeiro de filme? Ele soltou um riso curto, meio desacreditado. Eu achei que... Parou. Eu não imaginei que fosse você. Normal, respondeu ela, ajeitando o cabelo preso de qualquer jeito. Quase ninguém imagina. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi pesado de significado. Ji-hun respirou fundo, agora com mais controle. O espaço ainda era fechado, mas já não o esmagava. Havia alguém ali, alguém real. Obrigado por subir, disse sério. Você não precisava. Eu sei, respondeu ela, mas eu quis. Ela deu mais alguns passos, observando o andar luxuoso, as mesas de vidro, a vista que só quem estava ali em cima podia ter. Bonito aqui, comentou. Um pouco vazio, ele observou. Concordou. Costuma ser. Nari aproximou-se da janela, olhando a cidade lá embaixo. Sabe, disse ela sem virar, eu sempre achei que quem trabalha no alto vê tudo melhor. Vemos números, respondeu ele. Pessoas, nem tanto. Ela virou-se devagar. Hoje o senhor viu. A frase ficou suspensa entre eles. Ji-hun passou a mão pelo rosto, nervoso de um jeito novo. Não o tipo de nervosismo que vinha de decisões difíceis, mas de algo mais simples e mais perigoso. Começou. Eu não lido bem com isso, gesticulou ao redor. Espaços fechados. Eu percebi, disse ela sem julgamento, mas lidou bem com a voz. Ele sorriu de lado. Você fala bastante, e o senhor fala pouco, rebateu. Funcionou. Eles trocaram um olhar longo demais para ser apenas gratidão. Nari percebeu o quanto ele parecia diferente de perto, menos intocável, mas perdido. Consegue andar? Perguntou. Consigo, respondeu ele, dando um passo hesitante. Mas não prometo elegância. Ótimo. Hoje não é dia de pose. Ela estendeu a mão, quase sem perceber, um gesto simples, instintivo. Ji-hun olhou para aquela mão por um instante que pareceu maior do que deveria. Então, segurou. O contato foi breve, mas suficiente para ambos sentirem algo inesperado. Não precisa me puxar, disse ele tentando brincar. Eu sei,
respondeu ela, mas às vezes ajuda. A comunicação pelo rádio voltou a chiar, anunciando que o sistema estava sendo estabilizado. Senhor Lee, conseguimos contato. A voz do engenheiro soou distante. Ji-hun não respondeu de imediato. Olhou para Nari. Daqui a pouco, murmurou. Só mais um momento, ela assentiu. Por alguns segundos, ficaram ali, lado a lado, olhando a cidade através do vidro. Dois mundos separados por andares, agora dividindo o mesmo silêncio. Quando tudo isso acabar, ele começou. Não precisa prometer nada, interrompeu ela. Só não finja que nada aconteceu. Ele respirou fundo. Eu não conseguiria, disse. Mesmo se tentasse. Nari soltou um meio sorriso. Então tá bom. O rádio chiou de novo, mais insistente. Vamos descer, disse ela, soltando a mão dele. Antes que resolvam nos carregar no colo. Ele riu, dessa vez sem medo. Enquanto caminhavam em direção à porta, Ji-hun lançou um último olhar para o topo da torre. O lugar onde ele sempre esteve sozinho, agora guardava o início de algo que ele jamais planejava. E naquele encontro improvável, simples e verdadeiro, eles entenderam que o resgate não havia sido apenas físico. O primeiro andar estava barulhento demais. Portas se abriam, vozes se sobrepunham. Passos apressados ecoavam pelo saguão da torre. O prédio, antes paralisado, voltava à vida como se nada tivesse acontecido. Mas para Lee Ji-hun, tudo tinha acontecido. Assim que ele e Nari atravessaram a porta de emergência, foram cercados. Senhor Lee, o senhor está bem? Precisamos de um pronunciamento. Microfones surgiram do nada, câmeras, flashes, segurança demais, tarde demais. Ji-hun levou a mão ao peito por reflexo, sentindo o velho aperto ameaçar voltar. Então percebeu algo simples e essencial. Nari não estava mais ao lado dele. Ela havia dado 2 passos para trás, engolida pelo uniforme simples, pelo crachá invisível, pelo papel que o mundo já conhecia bem. Fiquem tranquilos, disse Ji-hun, erguendo a mão. Estou bem. Um diretor se aproximou rapidamente. Senhor, foi um susto enorme. Felizmente o sistema funcionou. Ji-hun olhou para ele sério. Não funcionou. O homem ficou sem reação. Precisamos conversar sobre isso depois. Agora, a imprensa... Depois, repetiu Ji-hun. Agora eu quero saber quem subiu. Houve um silêncio desconfortável. Como assim? Perguntou alguém. Ji-hun procurou Nari com o olhar. Ela estava perto da parede, segurando o próprio rádio, os ombros tensos. Quem foi a pessoa que ignorou os protocolos e subiu até o último andar? Insistiu ele. Um engenheiro pigarreou. Tecnicamente, ninguém foi autorizado. Mas alguém foi, respondeu Ji-hun. E essa pessoa está aqui. Todos seguiram o olhar dele até Nari. O silêncio virou julgamento. Ela? Murmurou alguém, sem disfarçar o espanto. Nari sentiu o rosto queimar. Aquela sensação antiga de estar no centro, do jeito errado. Eu subi, disse, a voz firme, apesar do nó na garganta, porque ninguém mais ia. Um dos diretores franziu a testa. Isso é uma violação grave de segurança. Ji-hun deu um passo à frente. É uma violação de coragem? Perguntou frio. Ou de hierarquia? O clima mudou. Senhor Lee, disse outro executivo em tom baixo. Precisamos ter cuidado. A imagem da empresa. A palavra imagem cortou o ar. Ji-hun sentiu algo se revoltar dentro dele. Lembrou-se do topo da torre. Da voz no escuro, da mão estendida sem promessa. Ele olhou para Nari novamente. Ela não sorria agora, não fazia piada, apenas esperava. Se isso virar um problema, disse ela com calma, eu assumo, não fiz por promoção, fiz porque era necessário. Ela fez uma pequena reverência, como se estivesse pronta para sair. Nari, chamou Ji-hun. Ela parou. Hoje, se alguém está aqui falando em imagem, continuou ele, é porque você subiu quando ninguém quis. O silêncio foi absoluto. A empresa não vai puni-la, declarou. Vai aprender com ela. Alguns executivos trocaram olhares tensos. Aquilo não estava no roteiro. E se a imprensa perguntar? Insistiu o diretor. Ji-hun respondeu sem hesitar. Diremos a verdade.
Nari sentiu algo apertar no peito. Não medo, surpresa, mas o conflito ainda não tinha terminado. Quando o tumulto diminuiu e as pessoas começaram a se dispersar, Ji-hun se aproximou dela. Obrigado, disse baixo. Já agradeceu lá em cima, respondeu ela. Aqui embaixo é diferente. Ela ajustou o crachá. O senhor voltou para o seu mundo agora. Eu volto para o meu. Ele percebeu o muro se erguer entre eles. Invisível, forte. Nari, começou. Não precisa, interrompeu ela. Hoje foi importante, mas amanhã tudo continua igual. Ela se afastou, passos firmes, sem olhar para trás. Ji-hun ficou parado, sentindo um vazio novo. Não o vazio da torre, mas o de perceber que fazer o certo uma vez não era suficiente. A verdade tinha vindo à tona, e com ela o conflito real. Não entre protocolos e coragem, mas entre quem ele era e que. Na manhã seguinte, a torre da Lee Group parecia a mesma. Vidros limpos, funcionários apressados, elevadores funcionando perfeitamente. Para quem olhasse de fora, o incidente do dia anterior já começava a virar apenas uma nota interna, um susto superado. Mas para Lee Ji-hun, nada estava normal. Ele entrou no prédio mais cedo do que o habitual e, pela primeira vez, não seguiu direto para o último andar. Caminhou pelo saguão, observando rostos que sempre estiveram ali, mas que ele nunca tinha realmente visto. O segurança da porta giratória, a funcionária do café, a equipe da limpeza, silenciosa, eficiente, invisível. A palavra doía agora. Ji-hun parou diante da escada do bloco C. Passou a mão pelo corrimão frio, lembrando da voz que o guiara quando o mundo parecia pequeno demais. Especialista em continuar, murmurou. No andar administrativo, a reunião começou como sempre. Gráficos, planilhas, estratégias. Precisamos reforçar o protocolo de segurança e deixar claro que nenhum funcionário não autorizado deve... Ji-hun levantou a mão. Não, o silêncio caiu. Antes de reforçar qualquer protocolo, disse ele com calma firme, precisamos reconhecer quem manteve esta empresa de pé quando o protocolo falhou. Alguns executivos trocaram olhares desconfortáveis. Quero um relatório completo sobre acessos, escadas e sistemas ignorados. E quero isso feito com quem conhece o prédio de verdade. Os engenheiros? Sugeriu alguém. Não, respondeu Ji-hun, com os funcionários da base. A frase não era simbólica, era prática. Enquanto isso, no subsolo, Nari empurrava o carrinho de sempre. O uniforme era o mesmo, o salário também. Ela não esperava nada diferente. Ei, heroína, brincou uma colega. Famosa agora? Só se for famosa por subir escada, respondeu Nari, rindo sem muita convicção. Pouco depois, um supervisor apareceu, nervoso. Nari, o Sr. Lee pediu para falar com você. Ela congelou. Para quê? Não sei. Mas... é agora. O elevador parecia pequeno demais. Nari respirou fundo, lembrando-se de tudo o que disse a ele. Medo respirando não manda em ninguém. Quando saiu no andar da presidência, estranhou algo imediatamente. A porta estava aberta. As pessoas circulavam. Não havia aquele clima intocável de sempre. Ji-hun estava em pé, sem paletó, as mangas arregaçadas outra vez. Obrigado por vir, disse ele. Não vim por escolha, respondeu ela sincera. Mandaram. Ele assentiu. Eu sei, por isso vou ser direto. Ji-hun entregou a ela uma pasta simples. Não é promoção, não é favor, é reconhecimento. Nari abriu a pasta com cuidado. Não havia números mirabolantes. Havia propostas reais. Treinamento, participação em comitês de segurança, melhoria nas condições de trabalho da equipe de base. E isso não é só sobre mim, disse ela, erguendo o olhar. Exatamente, respondeu ele. É sobre quem sempre esteve aqui e nunca foi ouvido. Ela fechou a pasta emocionada, apesar de tentar esconder. Por que está fazendo isso? Perguntou. Ji-hun demorou um segundo. Porque subir aquela escada me mostrou tudo o que eu ignorei ficando no topo. Nari respirou fundo.
Isso não muda quem somos, disse ela com cuidado. Mas muda o caminho. Ele sorriu, pequeno, sincero. É o começo. Quando ela saiu da sala, Ji-hun sentiu algo se ajeitar dentro de si. Não era redenção, era responsabilidade. Pela primeira vez, ele entendeu. Não bastava ter sido salvo. Era preciso mudar o lugar de onde se olhava o mundo. E em algum ponto entre o subsolo e o último andar, ele soube que ainda havia uma escada a descer. Uma que não levava a reuniões, mas a Nari. A torre estava silenciosa outra vez. Não o silêncio tenso do dia do incidente, mas um silêncio novo, quase respeitoso. O fim da tarde tingia os vidros de laranja e a cidade lá fora parecia desacelerar. Lee Ji-hun não chamou o elevador. Parou diante da escada do bloco C, observando os degraus como quem encara um velho conhecido. Pela primeira vez, não havia pressa, nem medo. Ele começou a descer. Cada passo ecoava suave, marcando um ritmo diferente daquele que sempre guiava sua vida. Sem reuniões, sem protocolos, sem ninguém esperando decisões. Apenas passos. No subsolo, Nari terminava o turno, guardava o carrinho, dobrava o pano, ajeitava o uniforme. O cansaço do dia vinha acompanhado de algo inesperado, uma sensação de leveza. Nari! Chamou uma voz. Ela se virou surpresa. Lee Ji-hun estava ali, parado a poucos metros, sem terno, sem gravata, sem o peso do topo da torre. O senhor desceu de escada? Não, perguntou incrédula. Desci, respondeu ele. Achei justo. Ela sorriu de canto. O senhor vai sentir nas pernas amanhã. Eu sei, disse ele. Mas hoje eu precisava sentir. Por um instante, nenhum dos dois falou. O mundo parecia pequeno ali embaixo. Seguro. Vim agradecer, continuou Ji-hun. Do jeito certo. Já conversamos sobre isso, respondeu ela. Gratidão não muda tudo. Eu sei, disse ele. Por isso não vim agradecer. Ela franziu a testa. Então veio fazer o quê? Ji-hun respirou fundo. Não o tipo de respiração que ele usava para controlar crises, mas aquela que vem antes da verdade. Vim dizer que quero continuar descendo, disse. Não a escada, mas a distância. O coração de Nari acelerou. O senhor fala bonito? Comentou, tentando brincar. Isso costuma confundir as pessoas. Então vou ser simples, respondeu ele. Quero te conhecer fora dessa torre, sem cargo, sem uniforme. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando. Não o homem poderoso. O homem que desceu. E se eu disser não? Perguntou. Eu volto a subir, disse ele com um sorriso sincero. Mas sabendo exatamente o que perdi. Nari riu baixo. O senhor é teimoso. Sempre fui. Ela deu um passo à frente. Eu não quero promessas grandes, disse. Nem finais de filme. Eu também não, respondeu ele. Só quero caminhar no mesmo nível. Ela olhou para a escada atrás dele. Depois para a saída. Então vamos, disse. Mas sem pressa. Ji-hun assentiu. Eles caminharam juntos para fora do prédio. A porta se abriu e o ar da noite os envolveu com suavidade. Antes de seguirem, Ji-hun olhou uma última vez para a torre. O lugar onde ele quase perdeu o controle, onde aprendeu a respirar, onde alguém subiu para salvá-lo e ensinou que amar também é descer. Nari apertou levemente a mão dele. Sabe, disse ela, nem toda escada precisa ser difícil. Ji-hun sorriu. Mas as que mudam tudo, sempre são. E pela primeira vez, eles seguiram juntos, não para cima, mas para onde a vida realmente acontecia. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.